exercício para parecer capitão, forte, não sei o quê. Aí eu pedi para o Joffre que ele encontrasse uma academia para eu poder fazer ginástica. Aí ele trouxe Sabe aquelas latas com cimento dentro? Era 2 latas com cimento dentro e um cabo de vassoura unindo para eu fazer exercício. Eu falei, está aí sua academia. Magaldi. Todo mundo improvisado lá em Botirama. E o nosso capitão aí, o Paulo Betti, me viu atrás de uma cama de fazer supino. Eu falei, gente, que diacho é isso? Cama de fazer supino era uma cama para ele pegar o halteres, na academia que ele queria. Aí, rapidamente, eu fui na maquinária, enchi 2 latas de cimento com brita, cabo de vassoura no meio. Foi bem, né, Paulo? Foi ótimo. Subia lá para o Barro Vermelho. Foi ótimo, foi ótimo. De barranco. Ô, Sérgio. Oi. Tem lá em cima, nos ícones, tem 2 pessoinhas assim. Se você clicar, você vai ver a lista de pessoas. Não sei se vocês estão vendo os ícones. O que é? Tem... Galera forte. Já tem um bando de gente aí. Não estou vendo, não. Pessoas já. Fala mentira lá. Tem um negócio PC, PF, PC, CM, ZB, CM, São HF. tudo gente. Isso é tudo inicial das pessoas que estão aqui. Como elas... E, em geral, quando as pessoas falam, elas vão aparecendo, a imagem vai ganhando destaque. Né? Protagonismo. Isso, protagonismo. Muito bem. Protagonismo é de quem fala. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos começar a ter o papo. Agora, aqui. quem não sabe disso, por exemplo, essas pessoas que está falando, o Zé de Abreu, como é que ele vai fazer isso? Não, vai acontecer o seguinte, na hora que o Zé de Abreu entrar aqui, eu vou ver. Você vai ver. Ótimo. Aí você vai saber quem está entrando. Quem está entrando, aí eu dou um toque. Maravilha. Enfim. Ótimo. Bom, a ideia é o papo mais informal possível. A gente sempre aqui, nesses encontros em que a equipe está presente, a equipe se reencontra, então sempre surgem muitas histórias de bastidores e, evidentemente, também o trato crítico, né? O trato contextual, o trato histórico, tudo vai se juntando, mas de uma maneira bastante informal. A única, assim, ordenamento maior é essa questão desses ícones aí em cima, que vocês vão ver que tem um íconezinho com a mãozinha, que aí organiza, para quem quiser falar alguma coisa, eu saber aqui antecipar, tá? Porque só falar não adianta. Achou, Sérgio, o ícone? Achei aqui, Raise Hand. Então, até ali, tá vendo? Tem uma mãozinha, aqui embaixo aí aparecem uns emojizinhos e tal. Beleza. O Cavi já botou ali. Cavi quer falar alguma coisa antes de abrir, não? Não, eu queria falar... Afonso? É o seguinte, eu queria dar um conselho aos cineclubistas aqui, inclusive começando com você, Ricardo. Aqui no Cineclube é o seguinte, não cheguem atrasados nem saiam cedo da reunião, que nós começamos a falar mal da pessoa. Então, o Ricardo é a prova viva disso, né? Já tem uma longa-metragem aí com a minha história revirada do avesso, devido ao meu atraso. Não, mas é legal, a gente tentar também, porque o nosso espaço de tempo tem uma limitação, começar na hora, mas hoje a turma foi, acho que das mais pontuais aqui. Então nós vamos começar hoje o filme do debate do Casas Casadas, que ocorre toda a segunda-feira, organizado pelo Cineclube Casas Casadas, pela Rio Filme, com o apoio do Cavi, da Cavídeo também. O filme de hoje é o Lamarca, realizado pelo Sérgio Rezende. E a gente vai começar conversando com o Sérgio, com o próprio diretor. E a ideia, minha primeira questão, Sérgio, era falar em 3 tempos do Lamarca. Quer dizer, o Lamarca realmente como atuante político, né? O Lamarca, o filme na época que ele foi lançado, e o que representa o Lamarca nesses dias de hoje. Esse seria um primeiro pontapé inicial para a gente ir batendo um papo aqui.
Boa noite, Sérgio Rezende. Opa, boa noite. Pô, ótimo, prazer estar aqui com essa turma toda aí. Esse filme, rapaz, é uma coisa gozada, porque eu tinha feito, até com o Paulo, a gente tinha feito Doida Demais, né? E aí acabou a Embrafilme, acabou o cinema brasileiro, e eu, milagrosamente, fui convidado para fazer um filme em inglês, rodado na África. E quando voltei para o Brasil, um dia eu estava passando uma livraria no Lago do Machado e vi numa banca da livraria Lamarca, o Capitão da Guerrilha, né? Um livro do Emiliano José e do Aldac Miranda. E eu comprei, eu conhecia muito pouco da vida da trajetória do Lamarca e voltei para casa e caí dentro do livro e fiquei louco com aquele livro. Eu achei que era... Então, a primeira coisa que me tocou muito, assim, mais do que a política, mais do que qualquer coisa, foi a trajetória desse homem, né? Aquele cara, o filho do sapateiro, do Morro do Estácio, que, de repente, abandona o exército e entra na história do Brasil. Eu sempre tive essa coisa, as pessoas acham que eu gosto muito de filme histórico, ou filme do Brasil, eu gosto de aventureiros, pô. Eu gosto desses caras, para mim, eu pego sempre com esse lado da aventura. O Antônio Conselheiro, pô, um cearense que chama Nubim, que de repente a mulher abandona, ele tem uma crise mística, quando ele olha para trás tem 50 mil pessoas atrás dele, né? Todos esses caras, todos, a Zuzu Ange, o Homem da Capa Preta e tal. E aí fui, através do livro, fui descobrir, né, a coisa desse homem, né, E eu vejo que esse negócio de cinema também é turma, né? Cinema é patota. O Doido Demais, por exemplo, eu já tinha, pela primeira vez, trabalhado com o Paulo. Pô. Aí vem o Paulo. O Zé Joffre, amigo da vida inteira, com quem ele também já tinha feito muitos filmes juntos, não é? Curta-metragem, sobretudo, tudo mais. Lá vem o Zé. Marisa, parceira desde o começo, né? Mas naquele momento não havia cinema no Brasil. Tinha acabado absolutamente tudo. Não tinha filme nenhum. E o Paulo Thiago, que também nos deixou esse ano, inventou um polo de cinema no Espírito Santo, né? E Marisa pegava o ônibus aqui de noite, viajava a noite inteira, amanhecia em Vitória para ter reuniões lá, para levantar o dinheiro. De tarde pegava o ônibus de volta, não tinha, né? Todos nós, Zé lembra, e Paulo, a gente fez o filme em cooperativa, pô. Nenhum filme foi filmado naquele ano, todo mundo ganhava o mesmo salário, os técnicos do elenco, todo mundo. Uma coisa assim da chama de manter o cinema vivo, de tesão, de filmar e tudo. Então, uma coisa que aí um pouco, pegando um pouco a tangente da sua pergunta, mas eu estou muito surpreso, assim, como esse filme, que já foi em 94, que foi lançado, 27 anos depois, como esse filme voltou a despertar um interesse. Tem havido uma opção de coisas, né, Paulo? Teve lá no Festival de Santos, teve uma exibição com debate, outro dia teve não sei aonde. Você também mandou também, né, Paulo, uma outra exibição que teve. Na Universidade da Bahia passou o filme agora semana passada. Então, o filme está aí, eu acho que tem muito a ver com esse momento do Brasil, né? Mesmo uma via meio, né? Quer dizer, essa questão do Brasil, a crise brasileira, a questão dos militares. Opa. Então, eu acho que imagino que seja mais, né, as gerações mais novas, a garotada, passou a ter uma curiosidade sobre esse momento, né, daquela coisa que a ditadura, como é que foi isso, como é que não foi, né? Então, isso está um pouco revivendo, tem assim, um revival do filme, né? Estou achando muito interessante. A expectativa também do lançamento do Marighella, né? Sim, pois é. Duas histórias bem próximas, né? E no mesmo momento histórico. Mas foi interessante uma coisa que você falou, Sérgio, de lembrar desse contexto da dificuldade de se fazer cinema naquele momento, que também, infelizmente, remete a esse momento de agora. Aí, antes de passar para os demais, eu queria passar para a Marisa, porque você falou do cinema de Patota, que é uma coisa da Patota e tal. A Marisa, uma vez, aqui, falou que... Eu acho que foi você, Marisa, desculpa, mas alguma produtora disse isso, e se não foi você, você vai concordar com ela, que cabe alguém organizar a Patota. E que... como é que é cada filme organizar. E esse filme é um filme que a gente vendo hoje parece muita dificuldade.
de produção, um filme com muita externa, um filme de época, enfim, um filme com uma história grande, né? Um filme de 2 horas, né? Quais os problemas de produção que você, e depois também o João vai poder falar sobre isso, enfrentaram nesse momento que o Brasil vivia, né? Aí, só para contextualizar para algumas pessoas que estão aqui, que era um período pós-Collor, do fim da Embrafilme, da completa... Nada que nos pareça muito diferente do que a gente vive hoje, não, infelizmente. Mas, enfim, de uma completa devastação cultural e cinema, sobretudo. E aí eu queria que você falasse sobre esses aspectos. Oi, Cota, tudo bem? Oi, estou te vendo. É um prazer. Cara, eu acho que o Lamarca foi possível, primeiro, por causa dessa invenção do Paulo Thiago de um polo de cinema do Espírito Santo. Depois, eu acho que o Sérgio tinha uma obsessão e ele encontrou no Paulo Betti um obcecado igual. Então, obsessão por obsessão, eram ambos páreo duro. E o Zé Joffre, que veio se somar com a gente, dando as condições para que, digamos, no meio do luto, do término da Embrafilme, a gente pudesse se arriscar de fazer um filme que essa invenção do Paulo Thiago era um empréstimo no Banco do Espírito Santo que a gente tinha que pagar. Eu digo que o Lamarca talvez seja uma expressão assim muito forte do amor ao cinema, da paixão, né? Aquele acabou para a gente, e o Sérgio dizia muito isso, quis dizer, nananina não, para cima de nós não vai acabar porra nenhuma. E a gente foi lá e filmou com muita consciência de que nós estávamos transgredindo um status quo de um governo inominável, que era o Collor, com muita ousadia e muita coragem, né? E, para terminar, eu me lembro muito que quando a gente foi fazer o trailer do filme, né, tinha muitos apelos assim ligados ao momento do Brasil, né? Era o Collor que dizia que o carro brasileiro era uma carroça, o Brasil era uma bosta, e diabo a quatro. E a gente falou de um filme, se você quiser conhecer um cara que amou o Brasil, morreu pelo Brasil, viveu pelo Brasil. Isso comoveu muito as pessoas, porque, de fato, o Brasil era geni do governo Collor. E eu tenho muito orgulho desse filme. Eu acho que foi uma das coisas que Sérgio e eu fizemos juntos mais bonitas. Bacana. Eu queria que o Joffre também, como produtor, completasse aí a fala da Marisa e falasse também da dificuldade de fazer esse filme nesse momento e da importância dele. Bom, para falar a verdade, digo, isso tudo começou a funcionar, como a Marisa disse, quando o Paulo descobriu esse Banespa. Era Banespa que chamava, né? Banespa não, era Banespa. Não, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Enfim, aquilo... E a gente estava muito num espírito muito coletivo, assim. Foi há 30 anos atrás, e não só éramos jovens, inquietos e turbulentos, relativamente jovens, né? Mas a gente tinha esse espírito que era muito forte, esse espírito de sobreviver do que a gente sabia, gostava e queria fazer. Isso era no ar, digo. Eu, até hoje, quando o Sérgio me disse, não, coloquei você para a gente conversar sobre o filme, a primeira coisa que me ocorreu foi essa energia que a gente tinha, que era meio inabalável, assim, não tinha Collor, não tem, da mesma forma que hoje também, apesar de ser muito mais difícil, incomensuravelmente mais difícil, existe também uma energia que eu vejo, e até muito mais gente, e é mais difícil ainda você exterminar o cinema, porque o número de gente que faz cinema hoje é muito maior do que era em 90. Então, o número de pessoas que estavam reagindo àquela determinação do Collor, do ministro da Cultura, do secretário de Cultura dele, de destruir a Embrafilme,
a gente via como uma possibilidade de renovação, ao contrário. Havia uma energia muito positiva. Eu acho que isso, de fato, havia com o elenco, havia com o Paulo Betti, com o Sérgio, com a Marisa, comigo, com o nosso saudoso, querido e amado Antônio Luiz, com o Alfredo Oroz, que também já foi embora, que também foi o roteirista do filme. Eu me lembro que a gente ia subir lá, tinha uma locação onde o Lamarca ficava acampado, lá em cima, olhando a casa do Zequinha. E era um negócio que a gente arrumou, era no Barro Vermelho, lá em cima. A gente subia, 5h30, 6 horas da manhã, a gente subia aquele negócio ali com a tralha de produção, e aquilo realmente era como se a gente tivesse... não sei, tinha essa energia muito, 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 mas muito forte, assim, acho que de todos nós, que subia aquele barranco às 5h30 da manhã pela locação do Lamarca, era quase um passeio. Digo, a gente está podendo fazer aquele filme. Digo, a gente está hospedado naquele hotel ali na Mar de São Francisco à noite. Eu sentia muita emoção, me emocionava muito estar fazendo aquele filme e estar ao lado das pessoas, do Clóvis, que também já partiu, do Sérgio, parceiro de sempre da vida inteira, a Marisa, idem, parceira da vida inteira. Digo, aquilo não tinha assim, eu me lembro que a remuneração nossa, a Marisa estipulou que seria igual de todos. E a gente manteve essa remuneração. Mas, na verdade, a remuneração, claro que era importante, a gente vive disso. Mas daquilo que a gente se alimentou ali há 30 anos atrás, aquilo, digo, se mantém até hoje comigo. Digo, foi uma transfusão de energia que, para te falar a verdade, por maluco possa parecer, hoje, às vezes, ela ainda está presente e ela é frutífera. Ela resulta em coisas. Agora mesmo, eu estou com o Sérgio pensando em fazer um projeto comum, e eu acho que isso tudo tem a ver com o Lamarca. E tem a ver também com a história do Lamarca em si. Então, havia essa atmosfera que a gente sabe, todos nós sabemos que ela era impressionante. Digo, ela era impressionante na hora de levantar de manhã cedo, e ela era impressionante na hora de deitar à noite, e havia uma... Eu me lembro, é a Marisa que me inventou como produtor, na verdade, eu não era produtor. Digo, a Marisa inventou essa moda. Mas eu sentia assim, um prazer. O Sérgio queria uma locação, aquilo para mim era uma batalha que não tinha adversário possível de me vencer, porque eu achava que tinha de descolar aquela locação, a gente tinha de fazer o filme. E eu acho que não era uma coisa individual, não era uma coisa pessoal minha. Acho que era uma coisa do grupo, assim. Talvez a gente não sinta isso mais com tanta energia, mas tenho certeza que a geração hoje que está com a nossa idade na época está com essa mesma energia. E aí fica meio difícil exterminar o cinema. Né? Porque se hoje, com uma quantidade muito maior de gente, aquela energia ainda sobrevive nas pessoas que tinham a nossa, tinham a nossa idade na época, digo, fica difícil. Digo, podem querer acabar com a cine, acabar com o fundo setorial, exterminar, mas é uma coisa impossível acabar, porque é muita gente hoje. Nós éramos pouco naquela época e não conseguiram. Digo, imagina hoje com essa quantidade de gente. Então, foi isso, Ricardo. Essa foi a energia que circulou naquele set, digo, naquela filmagem, naquele hotel, em tudo quanto é lugar, a gente sentia essa força que, como te disse, não tinha adversário, não tinha dificuldade que não pudesse ser ultrapassada. Desde a subida ali em Barro Vermelho até, enfim, tudo era de certa forma muito fácil, porque você com essa energia você não tem obstáculo. Rapaz, se você estiver desanimado e com muito dinheiro, é difícil você fazer as coisas. Digo, é chato, você acha chato, você se aborrece, você reclama, mas ali não tinha reclamação de ninguém. Digo, havia um espírito comum assim, contagiante. Não, bacana, Geoffrey. E essa coisa da energia em determinados filmes, quando funciona, fica impresso para além da própria história. Queria avisar que o Emiliano José já chegou, já está aqui. A gente está fazendo aqui uma primeira rodada e vamos chegar até o Emiliano. Já tem alguém com uma pergunta, mas eu peço para esperar para primeiras pessoas ligadas aqui ao filme falem, para depois a gente começar a passar para as perguntas. Mas quem já quiser ir colocando aí a sua mãozinha, pode colocar. Eu vou passar a palavra para o Paulo Betti. Paulo já é a primeira vez aqui no Cineclube Casas Casadas.
mas já foi citado algumas vezes aqui pelo Walter Carvalho, que o Walter Carvalho sempre diz que quando encontra com o Paulo Betti, em qualquer debate, um ou outro vai falar. O Walter vai falar da Paraíba e o Paulo Betti, em algum momento, vai falar de Sorocaba. Então, em algum momento desse debate vai ter Sorocaba aqui para você. Paulo, boa noite. Bom, gostaria que você falasse, você ali. Esse é um filme que tem a presença, né, do protagonista é intensa. Você está daqueles filmes que o protagonista está em quase todas as cenas, né, do filme. Que você falasse desse trabalho, como foi esse convite, como foi chegar ao Lamarck e como foi trabalhar com essa equipe naquele momento. Boa noite. Boa noite. Eu estou encantado com essa conversa e com essa possibilidade aqui de rever essas pessoas tão queridas e inteligentes, né? Que estão aí expondo esse processo. Eu quando fui convidado para fazer o filme, não lembro se foi o Sérgio, não lembro o que foi, eu estava fazendo uma peça de teatro do Mauro Razzi, era Viagem a Forli. Aí o Mauro Razzi era todo arrumadinho, com o cabelo comalinado, seríssimo. Eu cheguei no teatro e ele falou assim, você vai deixar a nossa peça, né? Eu falei assim, o que é isso? Ele falou assim, não, você está sendo convidado para fazer o papel do Lamarck, e esse papel é irrecusável. E eu não sabia quem era o Lamarck. Não tinha a menor ideia de quem era o Lamarck. Não me lembro de ser um ídolo para mim, ou de eu lembrar de algum... Não sabia quem era o Lamarck. Aí, então, é aquela história da obsessão que a Marisa fala, né? Era outro... Acho que eu estava com 38, 39 anos e fiquei encantado com o papel, né? O fato dele ser filho de um sapateiro me pegou visceralmente. Meu irmão é sapateiro. Então, tinha alguns códigos muito fortes, né, que me aproximaram, então, do personagem. E aí, então, é aquela história do Plínio Marcos, né? Ator agarra até em fio desencapado para fazer o papel. Né? A gente tem né, a minha geração de atores, e eu acho que continua sempre igual, é aquela coisa Stanislavski, você quer ser o cara, você quer se transformar. Eu lembro que a Carla Camurati chegou para filmar num momento assim, acho que foi no final das filmagens, acho, né? E ela vendo o meu processo ali, tentando chegar no Lamarck, né? Ela falou assim, você já sonhou com ele? Você já sonhou com ele? Eu fiquei achando que tinha um vazio, porque eu não tinha sonhado com ele. Eu tinha emagrecido 15 quilos, eu tinha feito o que eu podia para fazer. Eu lembro também que, quando o Sérgio falou que ia conversar sobre isso, eu pensei em falar sobre isso mesmo, do processo, né, da aproximação com o personagem, né, com o que a gente faz. E eu lembro quando essa montanha que a gente subia lá, que o Joffre falou, que a gente subia, tinha uma parte que tinha que subir segurando em corda. A gente tinha que ir na corda, né? Pá. Daí chegava lá em cima, tinha uma pedra, eu tinha o revólver, tinha o cachimbo do meu avô. Eu botei o cachimbo do meu avô, me conectava com a minha ancestralidade, sei lá, e para tentar dar mais intensidade ao personagem. Então, foi uma coisa maravilhosa para mim, assim, adorei fazer. E esse fato do filme hoje, né, dialogar com esse momento é impressionante, claro, porque o Bolsonaro é o antípoda, não sei se é essa palavra, mas, enfim, ele e o Lamarck são os caras que, em algum momento, quase que se encontraram, né? O Bolsonaro fala muito do Lamarck como, né, aquele momento que ele teria ajudado ao pessoal conseguir encontrar o Lamarck, porque ele sabia, ele se faz de herói, dizendo que sabia como que era a região, e ele tinha 15 anos, e aí ficou impressionado com os soldados, e aí entrou para o Exército, né? Então, tem essa coisa com o personagem que eu acho interessante. Também de curioso que eu queria contar para vocês, mas é assim que, às vezes, nós somos muito confundidos com os personagens. Eu não sou...
sou capitão, coisa nenhuma, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de arma, de tiro, de essas coisas, né? Porque às vezes confunde, né? A esposa do Marighella, uma vez encontrou comigo e falou assim: meu marido adorava você e tal. Não, ele adorava o Lamarca, não eu, porque ele não tinha visto, né? É gozado como a gente é visto assim, com personagens que a gente faz, né? Até eu brinco que depois o Sérgio me compensou com o Mauá, e aí equilibrou um pouco, não fiquei tão comunista, né? Assim, a balança foi para um empresário, né? Mas, enfim, gente, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Nós estamos vivos e como disse o Jofre, tem muita gente fazendo coisa. E eu vi agora um festival de filmes que me mandaram, fui júri, e tinha coisa incrível, de esgoto. O cara fez um filme dentro do esgoto onde ele mora e fez um filme lá dentro, ele mesmo interpreta e registra. Então, tem muita coisa, acho que está acontecendo aí também, né? Então é isso, um prazer imenso. O Silvio Darim também está aí, que alegria em revê-lo. Gente, é isso aí. Então vou desligar meu som e ficar ouvindo aqui. Bacana. E você não é o Lamarca, assim como o Zé de Abreu não é aquele militar, né? O persecutor, né? Mas isso é uma das grandezas do filme, são as interpretações. Marisa pediu aqui a palavra, eu acho que ela quer fazer um comentário em cima, aí depois eu passo. Só para todo mundo entender o negócio do Paulo, vou contar uma história aqui. A gente veio para o Rio, eu acho que tinha umas filmagens no Rio, né, Sérgio? Se não me engano. Ou não teve? Eu estou maluca. Não sei. Eu sei que um dia estava eu, Paulo e Eliane Jardine, que era casada com o Paulo, e ela virou assim para um canto e falou assim: Marisa, me devolve o Paulo Betti. Ele foi sequestrado pelo Lamarca. Vou passar a palavra para o Emiliano. Emiliano, você chegou depois, mas você foi citado logo no início, né, aqui pelo livro. O Sérgio citou você, então queria ouvir você falar sobre o seu livro e falar também sobre esse filme, né? Que como você viu, é preciso que você abra o som e fale para poder aparecer, para a gente ver você aqui. Eu já abri o som. Opa, então já estamos vendo você. Boa noite, Emiliano. E estão me vendo? Sim. Quero dizer da alegria, da honra de estar participando desse bate-papo, dessa mesa redonda ou dessa live, como se queira chamar. Alegria de rever Marisa, rever Sérgio, e tanto carinho trataram o livro lá naquela fase, né? O livro já está o dobro. Atualmente ele é o dobro daquele que foi trabalhado no filme, né? Porque o livro é história em movimento, é história a quente. Mas a ditadura acabou ontem, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que faz muito tempo. A ditadura não faz muito tempo, não é? Nós vivemos até hoje sob... Não é que eu acredito que vem ditadura, não, mas o espectro dela está sempre presente, sobretudo com um cidadão como esse na presidência da República. Ele não enganou ninguém, ele disse que era um adepto da ditadura. Não enganou ninguém, que ele era adepto da ditadura. Esse tudo era brincadeira. Ele disse assim, não enganou ninguém. Para mim, foi uma honra muito grande para mim escrever esse livro. É o primeiro livro meu. Eu estou gravando em péssimas condições. Não está dando para entender, né, o que ele está falando. Talvez se Não. Se você falar um pouco mais parado, é melhor.
Fiquei movimentando, eu acho que dá um probleminha no som. Porque eu estou falando no celular e não está muito fácil. Enfim, eu queria dizer da alegria, eu falei para Sérgio no telefonema, que nem sempre os filme é um filme, o livro é um livro, sempre, em qualquer situação, mas Sérgio, a Marisa e todos, eu cheguei a estar lá no set de filmagem durante um dia, 2, e o filme, ele tem, nunca é uma correspondência exata, mas tem uma fidelidade muito grande aos acontecimentos. Não é uma obra de ficção e não é, ao mesmo tempo, é um retrato da história do Brasil naquele momento e um retrato da tragédia do Brasil naquele momento. Então, eu disse a Sérgio, estou dizendo agora a todos vocês, a todas vocês, que estou à disposição para outros debates. Hoje, eu disse ao Sérgio que a minha condição era precária, né, porque estava aqui na casa de uma amiga, não podia faltar. E é interessante que este é um momento e sintomático em que o Lamarck volta à tona, né? O Lamarck, o filme, o personagem, por todas as razões, estão voltando à tona pelo momento que a gente vive, né? Que homens como ele são simbólicos de uma trajetória de luta, independentemente dos erros e dos problemas que tenha aquela trajetória, né? Então, quero dizer da minha alegria, da honra e me colocar inteiramente à disposição para, em outro momento, participar de debates que vocês desejem e desculpas pela condição em que eu estou tecnologicamente nesse momento. Um abraço muito forte a todas, a todos, muito obrigado. Este filme foi um acontecimento para o país lá em 1994, já faz muito tempo, e ele continua vivo, né? Está aí presente, com força, e vai continuar. Como disse o meu livro, agora a 18ª edição, ele continua e continua sendo escrito ainda. Não é que acabou. A história está aí. Pode ser revelada. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Obrigado a você, Emiliano, aí pelo esforço de reportagem. Tá? A Cineclube Casas Casadas agradece aí a sua participação e o seu depoimento. Eu vou começar aqui a passar as perguntas e aí todo mundo que quiser se manifestar já começa a levantar a sua mão ali, né, no cabeçalho do aplicativo. Primeiro é o Paulo Afonso Martins, que está pedindo a palavra aqui. Paulo Afonso, cadê você? Boa noite a todos. É um prazer participar desse momento dessa reunião. Adorei o convite. Eu queria dizer que a frase da Marisa é pertinente. Eu já ouvi ela falar que alguém tem que organizar essa bagaça. Ela rodou aqui regatão, aqui no Norte. Trabalhei com ela e com o Antônio Luiz Mendes. É um grande prazer revê-la, tá? A minha pergunta, eu queria é uma pergunta muito geral para todos vocês, assim, no momento que a gente vive, essa coisa toda que já foi falado, fazer um filme de um personagem tão forte como Lamarck, eu acho brilhante esse filme, parabéns a todos, Sérgio, Marisa, todos envolvidos, muito foda esse filme. Tem muitos ícones no Norte de pessoas bravas, guerreiras, tipo Antônio Balaio no Maranhão, foi o Estupim, foi o precursor da revolta do Balaio. Eu queria saber de você assim, como é proceder para fazer um filme de uma coisa tão forte que é uma pessoa só, que é um ícone, uma pessoa, é uma entidade praticamente de uma revolução ou de algo. Porque o Sérgio fez, Antônio Conselheiro fez, Lamarck também. Eu acho que tem muito a dizer sobre isso. Paulo Betti também já falou alguma coisa sobre a opinião de vocês de como realizar, porque tem muita coisa para realizar no Norte, tem muito personagem forte aqui.
E eu queria saber de vocês qual que é essa experiência, como procede para vocês enquanto isso. Obrigado, Paulo. Sérgio, acho que primeiro você. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Paulo Afonso está falando. Você pega a história do cinema, né, do mundo inteiro, desde lá de trás, é contar a história de cada país. Pô. Você pega isso que a gente tem. Né? Está tendo ruído? Tem algum telefone, tem algum microfone aberto aí. Eu não estou conseguindo explicar. Bom. Sumiu. Acho que agora melhorou, né? Sim. Então, pois é. Então, eu vejo assim que tem essa coisa da história do cinema, não é? Dos realizadores, dos grandes cineastas, contarem a história dos seus países, né? Se você pega lá o Eisenstein, ele está contando a história da Rússia, pô. Ivan o Terrível, o Alexandre Nevsky, Outubro, o Coração do Potemkin. Os americanos fizeram da sua história gêneros cinematográficos, né? A expansão dos Estados Unidos para o oeste virou o faroeste, pô. Se você, na época que havia videoclube, você ia lá, tinha uma prateleira lá, filme de guerra. Que guerra, pô? As guerras americanas, desde a Guerra da Secessão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, eles fizeram 600 filmes, né? Então, eu acho que aqui no Brasil tem um pouco esse negócio de que ninguém chama o cinema do Eisenstein de filme autobiográfico, né? De autobiografia. É cinema, pô. No Brasil tem um pouco esse negócio assim, né? De você carimbar, esse aqui é uma biografia, é uma cinebiografia. Mas eu acho que eu vejo que o público brasileiro se interessa muito, sobretudo, pelos nossos personagens. Seja um cantor de rock ou pop, como o Cazuza, ou seja o Luiz Gonzaga, ou seja o Carandiru, ou seja, desde lá na época da Vera Cruz, daqueles melodramas e tal, de repente vem o Lima Barreto e manda o Cangaceiro, né? E está contando a história do seu país, do seu povo e tudo mais. Então, eu acho que há uma coisa de personagens brasileiros hiper fortes, né, que o Paulo Afonso está contando, esses que as pessoas não conhecem. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que tem uma coisa do cinema, e eu, sobretudo, a minha geração, um pouco formada pelo cinema novo, de um compromisso com o país, né? De não fazer um cinema que seja um mero entretenimento e tal. Eu acho que você tem que entreter também nos filmes, fazer filmes que interessem, que toquem as pessoas, que emocionem as pessoas, mas, ao mesmo tempo, se você tem a possibilidade de contar a história do país, eu acho maravilhoso. Uma das coisas, por exemplo, no Guerra de Canudos, que me deu o maior orgulho, era que o Euclides da Cunha, esse livro é impossível de ler, esse livro ninguém lê, você lê 2 páginas e larga. De repente, quando o filme foi o primeiro filme que virou uma série de televisão, né? E de repente estava o Guerra de Canudos passando na TV Globo, no horário nobre, pô. E aquele assunto que era o assunto difícil estava na roda. A conversa estava ali, as pessoas vendo aquilo, né? E Paulo, que aliás parceiro de sempre, fez um trabalho extraordinário, viu que é nosso, pô. Então, eu acho que essas coisas de você poder conversar seriamente com o público, não ser um negócio só de beabá, vovô viu a uva, sabe? De você poder aprofundar os assuntos, de colocar as coisas, né? E dar essas facetas da sociedade brasileira. Eu e Paulo, a gente depois fez também o Mauá, que já era um outro lado disso. Depois fomos fazer o Zuzu Ângel, e a história, até a história cinematográfica se toca, né? Porque o Stuart Angel foi torturado e morto para não dizer aonde o Lamarca estava escondido. Pô, né? Ele era um dos poucos caras, tinham 4 caras no Rio de Janeiro, que sabiam aonde o Lamarca estava escondido. Pô. E quando eu fui fazer o Zuzu Angel, de repente estava lá aquilo. Né? E tem, né, Paulo, aquela cena maravilhosa do Nelson Dantas, que a Zuzu vai lá na sapataria deles e fica... Ela tem um arrobo de emoção e de ressentimento. Fala, meu filho morreu para salvar o seu, pô. Né? E Nelson Dantas faz uma cena esplendorosa, sem dizer uma palavra, né? Então, eu acho que eu tenho... Agora, acabei de lançar O Jardim Secreto de Mariana. É um filme inteiramente ficcional, né? Uma história íntima, que me dá um prazer enorme. Mas, ao mesmo tempo, você também poder fazer filmes grandes e reger a orquestra e falar de assuntos mais amplos, também é um prazer muito grande. Opa. Oi, perfeito. Eu queria aproveitar, Sérgio, você falasse também
né? Você falou do Wilker. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho com os atores. O Paulo Betti está aqui. Eu me lembro que você dizia que o Wilker, eu acho que foi no Homem da Capa Preta, não me lembro qual foi o filme, que você pediu um detalhe, baixou ele parece... deu uma levantada de pé, assim, mudou completamente, já outra coisa. É verdade. Também lembrar o trabalho de fotografia do Antônio. Nós já falamos dele aqui, nós homenageamos ele, mas como esses nossos encontros são sempre gravados, então esses relatos são sempre muito importantes para você falar. Então eu queria lembrar esses dois personagens aí muito importantes da história do cinema. Maravilha. Até isso que o Zé Jofre estava falando, por exemplo, de locações, né? A gente filmou em 93 esse filme. E a Bahia, daquela época do Lamarca, que tinha sido em 71, as cidades não eram eletrificadas. Mas quando a gente foi para lá filmar em 93, a eletrificação rural já tinha chegado. E só havia um município, que era, não um município, um povoado chamado Barro Vermelho, que não tinha luz, porque não podia ter postes, essa coisa toda. O que isso decorreu? A gente achou esse lugar, que era longe de Ibotirama, onde era a sede da produção, mas nós não tínhamos orçamento para ter gerador. E lá não tinha luz. O fato é que, então, o Antônio Luiz iluminou toda aquela parte, né, do sertão e do acampamento com rebatedores, com espelhos, sem ligar um pau de luz, porque não havia, de fato, luz. Né? Então, a gente fez Noite Americana e subia com aqueles refletores, aqueles rebatedores enormes lá para o alto do coisa. As cenas dentro de casa, ele destelhava a casa, ele jogava um espelho para iluminar. Né? Então, teve essa coisa mesmo do trabalho do Antônio, que eu acho uma coisa lindíssima. Né? E eu acho que também o negócio do elenco, o empenho do Paulo, eu me lembro muito do Paulo, assim, dessa coisa do Paulo. Depois a gente trabalhou tantas vezes juntas e eu vejo que o Paulo tem esse método de uma aproximação física com o personagem. Né? Eu me lembro do Paulo, por exemplo, ele ficava copiando as cartas do Lamarca. Ele tinha uma caneta tipo Parker 51, né? Ele ficava escrevendo com a letra do Lamarca. Né? Depois, a questão física. Tinha lá o Magaldi, o Paulo fez um regime brutal para emagrecer, para tomar nessa coisa de aproximar-se do personagem com a coisa física. Como agora, recentemente, que ele fez, por exemplo, o Paciente, né? E fazia lá um médico careca. E tem sempre essa coisa assim, pô, o Paulo, esse tupetão maravilhoso dele aí, o Paulo foi lá e raspou a cabeça, pô, não tem nem colher. É a primeira hora, no primeiro tempo, no primeiro minuto, né? Então, eu vejo que essa maneira de muito... E o Wilker, esse episódio que você estava falando, o Wilker, também fiz muitos filmes com ele, né? A gente fez O Homem da Capa Preta, depois ele fez O Doida Demais, e fez o Canudos, e esse episódio que você está contando é do Onde Anda Você, né? Em que o protagonista era o Juca de Oliveira e o Wilker tinha uma participação pequena, assim. Mas aí ele chegou lá no Ceará, que ele estava filmando em Fortaleza, e dizia, e aí? Ele chegou no meio da filme, mas como é que é? Como é que é? E eu fui aprendendo ao longo dos tempos também de cada vez falar menos com os atores, né? Em vez de ficar muita conversa intelectual, aí ele, mas como é que é o cara? Eu falei, o Wilker, é o seguinte, cara, se desse para você representar 10 centímetros acima do chão, porque ele fazia um personagem meio fantasma, um cara que já tinha morrido. Então, você faça 10 centímetros acima do chão. Bastou, pô. Ele falou, ok, deixa comigo. Bastou para o Wilker isso, sabe? Ele fez aquela coisa assim, ele já era um morto-vivo, ele planeava assim nas cenas dele com o Juca, ele só contracenava com o Juca. Então, eu vejo que essa coisa de atores... Né? E eu tenho tido a sorte na vida assim, de trabalhar com atores que têm um puta talento, mas que também são inteligentes. Pô. Não é gente só do instinto, não é gente só da intuição. Né? O Lamarca, por exemplo, foi um dos primeiros trabalhos do Selton Mello. Né? O Selton era um menino, pô. E essa coisa que depois o Selton virou, e que além do talento dele é um cara formado, tem base. Agora eu falava com meus filhos, né? Quer levantar o Legos? Faça uma base grande. Pô. Se botar só um pininho aqui, o Lego não vai a 10 centímetros. Pô. Então, eu vejo que esses atores, essa coisa maravilhosa dessa nossa geração, né, Paulo? O Paulo que veio do teatro, viu que foi um monstro no teatro, né? Essa pessoa, o pessoal que tem base. Pô. Não é um negócio que o cara quer aparecer na televisão,
na revista Caras, na ilha de não sei o quê, comprar um carrão. É gente que tem essa paixão pela arte. E eu acho que, para mim, assim como diretor, pô, eu vejo que é um prazer, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que a criação do ator é uma obra de arte, pô. É uma obra de arte. E você vê essa obra de arte se realizar na sua frente, pô. É igual o caldo de cana. Você está vendo o cara fazer ali, pô. Então, cada vez que eu via, né, esses atores todos fazendo a cena, e aí, quando eu comecei a fazer cinema, nem tinha vídeo assist, você ficava colado na câmera, né, e vê os caras. Né? E na época, por exemplo, que também os atores também não tinham esse costume, era quase que meio proibido o ator ver copião. Né? O ator não via copião, não assistia nada. Hoje é vídeo assist, todo mundo vai, acaba a cena, corre lá para o monitor para ver como é que é. E eu me lembro, por exemplo, do Wilker, era a primeira vez que o Wilker viu o filme, numa cabine que o Luiz Carlos Barreto tinha lá em Botafogo, o susto que ele tomou. Não é assim, que ele não tinha visto nada, ele não sabia o que ele tinha feito. Né? O trabalho dele era para ele um mistério. Pô. E quando ele viu o que ele tinha feito e o que o filme era, né? Foi um dos momentos assim, eu e Marisa, a Mônica, com quem ele era casado, e ele, só nós 4 na sala, uma noite inesquecível assim. Então eu acho que esse trato com os atores, essa parceria, essa cumplicidade, eu sou disso, sabe? Assim, eu sou daquela coisa que havia companhias teatrais. Mas se eu puder trabalhar sempre com as mesmas pessoas, trabalharei. Né? Por isso que eu e Paulo já fizemos tantos filmes, se Deus quiser, ainda vamos fazer outros por aí. E quem chegou por aqui foi o José de Abreu. José de Abreu, você tem que abrir o seu microfone e falar para poder aparecer. Nós estamos aqui justamente... Oi. Boa noite, boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo e agora te vendo. Muito bem. Sérgio, querido. Esse é o homem. Você que é o homem. Isso daí é major, cara. O outro era capitão. Sensacional. Espetacular. Isso o Sérgio falava sempre. Essa história eu tenho que contar, né? Pô, essa história aí tem que contar essa história. Porque é o maior folclore do cinema brasileiro. Sensacional. Como é o nome dele, o que fazia o delegado, o Hernani Moraes? Hernani Moraes, pô, porque eu não sou a favor da direção com chicote, né? Eu sou a favor da direção com carinho. Então, rodei um plano. E aí? Sensacional. Eu sempre digo, sensacional. Vamos fazer aí o Sérgio ficou famoso nos vários. Aí o Hernani Moraes, porque era o primeiro filme, ele fazia lá o Delegado Fleury, e a gente estava filmando lá nesse Barro Vermelho, era o primeiro filme dele, ele era um ator de teatro e não tinha experiência com cinema. E toda vez que ele rodava um plano, eu dizia, sensacional. Aí um dia ele foi almoçar no set, ele almoçou, chegou atrasado para o almoço, e ele perguntou para mim, e aí, como é que está o rango aí? E eu disse para ele, sensacional. Aí ele foi lá, comeu, e depois voltou e disse assim, porra, o meu trabalho é uma merda, porque o frango era terrível. Isso era sensacional, pô. Tudo que eu fiz que ele falou é mentira. Era um frango prensado, Sérgio. Era um frango prensado. Era um negócio que estava na moda, pegava o frango, botava naquele negócio de hambúrguer. Frango prensado. Sensacional. Ai, meu Deus, mas Hernani é uma figura. Outro dia, eu me encontrei com alguém lá de Brejinho dos Oliveira dos Brejinhos. Brotas de Macaúba. Brotas de Macaúba. Foi um barato aquele filme. Aquela cena na frente do armazém, um monólogo enorme que o Major tem. Aquela cena foi genial, foi genial. Clóvis Bueno fazia uma figuração ali, né? Isso, Mas só para te atualizar, José, a gente estava falando aqui do filme, né, do que o filme representa, a figura do Lamarca, do personagem mesmo, do filme e desse filme hoje, na época e hoje. E todo mundo deu aqui o seu depoimento sobre o filme, sobre todas essas questões, de alguma forma. E aí eu queria também ouvir você. Boa noite. Está falando comigo? Zé. Sim. Desculpa. Porque aqui é uma confusão mesmo, todo mundo se vê. Não,
foi muito engraçado, não lembra, Sérgio, que o cara processou você, né? Ah, não, pois é. E aí a gente já começou a filmar com essa espada na cabeça, né? O major... Newton Cerqueira. Newton Cerqueira, ele sabia que era ele que tinha matado o Lamarca, ele falou, porra, como que é ficção? Fui eu que matei o cara, sou eu, né? Mas foi um barato. Eu estava lembrando também, Sérgio, naquele hotelzinho que a gente ficou lá no meio do mato, que entrava vaca. Em Botirama, entrava vaca no pátio interno. E o Paulo Betti, hein, Paulinho? Tinha uma mesa no quarto dele, rapaz, com um monte de remédio. Era um tratamento de emagrecimento com vitaminas. Lembra disso? Um cara que trabalhou no Flamengo. Depois deu merda, porque ele não era médico, tal. Uns anos depois deu merda, porque ele não era médico. Mas era um tratamento molecular, sei lá o quê. Era uma coisa... Mas o Paulo Betti levou tão a sério. Você lembra como ele emagreceu? Era uma coisa incrível. E ele não perdeu a saúde, realmente. Ele emagreceu e não perdeu a saúde. Mas esse negócio do major, que o Zé está falando, é porque o major Newton Cerqueira era, naquela época, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Pô. Ele tinha uma coisa muito ambígua, porque ao mesmo tempo em que ele se vangloriara de ter sido o cara que matou o Lamarck, ele escreveu o relatório Pajussara, descrevendo aquilo tudo, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele tirava o pé do acelerador, não sei o quê. E ele já aguardou o lançamento do filme, e na véspera do lançamento do filme, ele entrou com mandato de segurança para impedir que o filme fosse exibido. Pô. E a gente conseguiu derrubar aquele mandato de segurança, o filme estreou, mas ele não desistiu, não. Pô. Ele foi à segunda instância, perdeu, foi à terceira instância, perdeu, e foi ao Supremo. Né? E perdeu em todas as instâncias, mas ele era secretário de Segurança do Rio de Janeiro, e aquele negócio era muito ameaçador. Eu me lembro que eu fui à audiência no fórum aqui do Rio e sentar na mesa diante do cara. Né? Então, não, eu também sofri na época. Eu me lembro que também sofri teve umas coisas meio estranhas. Eu não sei se era grilo, mas podia não ser grilo, não. Porque eu andei dando umas declarações também mais esquentadinhas e tal. Porque não dava para esconder a história. Como é que vai esconder a história, cacete? Pô, você vai contar a história de um personagem histórico, baseado em fatos reais. Vai fazer o quê? O cara morre engasgou com cantil? Não tinha como, né? Ainda bem. Agora, foi muito importante, né, Sérgio? Os dois que eu fiz, né? O Lamarca e o Guerra de Canudos. Outro dia eu estava pensando nessa história de contar a história do Brasil através do cinema. Pô, tem tantos filmes bons sobre a história do Brasil e eu acho que é um momento assim, de a gente reconstruir recontar a nossa história. Eu acho que os filmes que a gente fez nesses anos todos, sei lá, fazer uma espécie de um streaming, fazer um canal de YouTube para contar a história do Brasil através do nosso cinema. Você lembra como foi, depois da ditadura, se fez muito filme histórico? Nossa Senhora. É isso, Zé, que a gente estava falando antes de você entrar. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Eu acho que se fez e ainda se continua fazendo. Não é como agora, por exemplo, lá vem aí o Marighella. Sim, né? sim. Isso é permanente. E, às vezes, não é só de personagens da história, do livro da história, mas personagens da vida brasileira. Estava lembrando aqui do Luiz Gonzaga, do Cazuza. E de, Claro, exato. Isso atiça a curiosidade popular de uma maneira incrível, né? Você imagine fazer um grande festival de história do Brasil através da música, com filmes brasileiros. A história da história mesmo. Eu acho que a gente tem um tesouro, a gente tem um tesouro escondido que a gente ainda não entrou nessa coisa moderna do streaming, né? Eu estou pensando umas coisas, Sérgio, depois eu te falo. Eu estou pensando umas coisas aí como a fintech de juntar filmes brasileiros numa plataforma diferente. Vamos ver o que dá.
Vai dar samba. A Marisa está pedindo aqui a palavra. Fala, Marisa. Fala, Zé. Não, cara, diz o Sérgio que a minha memória ela é mixada com a minha fantasia, a minha loucura, a minha distração. Mas, Sérgio, me corrija se eu estiver errado. Nós morávamos numa casa em Botafogo, na Rua das Palmeiras, e um dia, embaixo da porta da nossa casa, tinha um envelope pardo. Sérgio, provavelmente pode ser invenção, mas eu vou contar como eu contaria da minha memória. E a gente chegou em casa, a gente abriu o envelope e era o relatório Pajuçara. O relatório Pajuçara é o relatório do Exército, que contava do ângulo formal do Exército toda a operação de caça e assassinato do Lamarca. E eu me lembro que eu fiquei em pânico. Nós tínhamos 3 filhos. Eu falei, porra, caralho, que porra é essa, né? Foi assim que eu me lembro que chegou às nossas mãos esse documento que nos serviu na defesa da ação que o general Newton Cerqueira moveu contra nós, porque nós tivemos acesso a um relatório sigiloso do Exército. Quem botou embaixo da nossa porta, não me lembro, mas essa versão não é uma fantasia, é verdade. Olha, gente, aqui está como... Estamos quase seguindo os créditos, assim. Acabou de chegar também o Davi Tigel. Então, Davi, você, por favor, faça uso da palavra, porque aí para a gente poder ver você falando, evidentemente, da música do filme, sobre esse filme. Pô, boa noite. É demais estar aqui com vocês, gente. É espetacular, realmente. Alguns dias atrás, eu fui convidado pelo pessoal da Orquestra Sinfônica da Bahia, né, que tem um cineclube, e eles estavam exatamente, né, exibiram Lamarca e vários integrantes falando sobre a música e tal, pesquisadores de lá, e foi de uma riqueza, né, a gente lembrar e como foi a gravação, né, ter a condição de gravar com uma orquestra, como foi a OSESP, né, a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, a OSES, e foi assim incrível, né, reviver isso e ter acesso, e principalmente com vocês, são minha família, né? Uma família que eu tenho aqui no cinema há muitos anos, a gente é muito, muito próximo, né? Então, eu tô adorando estar aqui, muito prazer em vê-los e estou bebendo as palavras aqui. Beijos. Bebendo. Querido, beijo, Davi. Muito ainda sobre essa questão do som, eu queria falar uma coisa. A abertura do filme, Sérgio, ela é muito... Todo filme usa muito a questão sonora, né? Mas já na abertura tem a coisa da música e o filme entrando dentro da música, ainda com a tela, né? Ainda com a tela com os créditos, né? E acho que seria interessante você e o Davi falarem sobre isso aí, sobre esse trabalho, que é um trabalho que vai além da música, é um trabalho de som no filme. É isso mesmo. Na verdade, o filme começa com o sequestro do embaixador em off, né? Então, a gente ouve os ruídos de carros passando, não sei o quê, e os caras que estão lá na tocaia, né, a VPR, na tocaia do embaixador, e a gente não vê. Né? A gente não vê nada, percebe que está acontecendo alguma coisa, e em seguida, né? Depois o Davi pode até falar, porque eu acho que é uma das... A gente fez muitos filmes juntos, mas esse tema desse filme, a música desse filme, que depois eu até usei também no Zuzu Angel, né? E é um negócio extraordinário, e eu assisti essa conversa do Davi lá com o pessoal da Bahia. Então... E até tem um prazer danado, porque tem uma das cenas que eu mais gosto, que é quando o Lamarca manda a família para Cuba, e a filha do Lamarca é a Júlia, minha filha, que hoje virou diretora de cinema também. Eu já estou dando baixa na minha carteira, ganhando 10% do que ela cobra. A Júlia era uma menina, né? Fazia a filha do Lamarca.
filho do Paulo Betti e tal. E aí, na hora que eles estão indo embora, assim, e toca esse tema do Davi, que foi inspirado na coisa árabe, né, Davi? Fala um pouquinho aí. Não, foi muito bacana, né? Eu fico sempre pasmo de como é que nasce essa tradução musical, né? Dos fatos, das histórias que são contadas, né? O que desperta, né? Cada filme é diferente, né? Evidentemente, mas esse filme, né, vem dessa né, que coloca-se quando ele foi servir junto com o exército em Suez, né, no Egito, e ele desperta essa consciência vendo né, as mulheres nômades, super pobres, carregando os filhos, cheios de moscas e aquela coisa toda, né? E eu então tive essa ideia de construir, né, uma sonoridade que lembrasse um pouco, né, essa coisa árabe, né? Né? Coisas desse tipo assim. E teve um fato assim engraçadíssimo, né? Eu fiz o tema exatamente, que o Sérgio filmou essa sequência no deserto, né? Com essa mulher e com a criança. E eu, fiz assim, vou chamar alguém, né, do Teatro Municipal, aí vi que tinha uma senhora tunisiana, se não me engano, e fui pedir para ela cantar, porque eu acho que ela iria adicionar, né, essa forma, essa maneira. E comecei a falar com ela, né, para cantar, para usar exatamente, né, isso. E ela travou e não lembrava da infância dela. Eu falei, mas como é que é possível? Eu chamei exatamente para se lembrar e tal, e não houve jeito. Né? Eu ia pagar um psicanalista junto, tal, mas eu achei que ficava um pouco demais. Acabei chamando uma amiga minha para cantar, e exatamente esse tema, né, que eu exatamente mostro essa cena, ele vai, então, para o caminho inicial, que são os créditos. Né? E no meio dos créditos entra exatamente essa sonoridade, né, do sequestro do embaixador, com os ruídos todos. Então eu tive que mudar, quer dizer, já tem logo de cara a apresentação do tema, né? Já tem o início da orquestra com os violinos e um violoncelo respondendo a um piano, que nesse caso eu estou tocando, geralmente eu não toco, eu gosto mais de, né, chamar os músicos, intérpretes, para tocarem. E aí no meio disso tem já tem uma ação. E é muito interessante porque os créditos estão passando e já tem, né, uma ação, né, já tem uma enorme dramaticidade. Eu já mudo do tema para entrar exatamente na possibilidade de você de acordes, né, mais lentos, notas mais lentas e tudo mais, para que você preste atenção no som. Então tem uma parceria aí, né, muito interessante, muito bacana. E desde os créditos que Sérgio então descreve uma cena, né, que acontece, né, e ela termina exatamente com, né, enfim, explosões e muito interessante. Eu me lembro que foi um desafio muito grande, aliás, como sempre temos nos filmes que a gente faz, né? Mas eu gosto muito desses créditos iniciais, Sérgio. Opa! Muito bem. Bom, lembrando aqui que as perguntas estão abertas, quem quiser fazer mais alguma pergunta. E eu não sei, o Paulo está querendo falar alguma coisa, ele estava anotando ali. Eu quero. Eu só queria lembrar do elenco. Você lembra que elenco bacana que tinha, Sérgio? Eu lembrei aqui o Roberto Bontempo, o Celton, né? O Kiki Dias. Eliezer, né? Eliezer de Almeida, Nelson Dantas, Carla Camurati. A Carla Camurati, eu lembro que ela estava com todos os desenhos do filme que ela viria fazer logo depois, né? Ela foi filmar com a gente, acho que foi no Espírito Santo, e depois ela está ficou me contando como que era o filme, né, que ela fez, né? E depois ela Carlota, né? Carlota Joaquina. Carlos Zara. Enfim, então Carlos Zara. Carlos Zara, espetacular. Camilo Bevilacqua. Tomei um porre com o Carlos Zara em Vitória, naquele hotelzinho que ele ficou. O Carlos Zara me deu um porre de vodka.
que eu fiquei 3 dias tentando me entender. O cara pegava muito pesado. Gente do céu! E ele era lembra, ele era o chefe ali do júri militar, né? Também tem um negócio maravilhoso do Marcos Conká. Lembra do Marcos Conká? Uhum. Marcos Conká é um ator, muito bom ator, morava no Espírito Santo e tudo. E aí um dia a gente estava ensaiando e ele tinha muito poucas falas, o Conká, né? Aí ele veio e falou: pô, Sérgio, não dá para me dar umas falas aí a mais, não? Eu falei: Conká, você não sacou ainda, cara. O teu personagem é mudo. É mudo, porra. Aí ele falou: cara, porra, isso é um presente. Você sabe que uma vez eu estava vindo... Agora peguei tudo, porra, é isso aí. Eu estava vindo da Bahia de carro. Quando eu cheguei em Vitória, eu vi o Zequinha num ponto de ônibus. Como é o nome do ator? O Zequinha? Eliezer de Almeida. O Eliezer estava num ponto de ônibus. Eu vi o Eliezer, parei. Ele entrou. Eliezer? Ô, Zé de Abreu, onde é que você vai? Eu vou para o centro de Vitória. Entra aí. Ele tinha sofrido um acidente, vocês lembram disso? Isso aí é a mala suéter. 2 dias antes do filme estrear, ele teve um acidente de moto. Arrebentou-se todo. Ele falou: eu estou mal, estou reaprendendo a viver, né? Falar e tudo, não é? Ele não pôde aproveitar a onda, porque ele foi hiper elogiado no filme, tudo, né? E estava fora de combate. Agora está ótimo, eu tenho visto. Graças a Deus. Mas olha a coincidência, rapaz. Vou encontrar ele num ponto de ônibus. É isso aí. Turminha boa. Jurandir de Oliveira. Orlando Vieira fazia o pai do Zequinha, pô. Sim. Orlando Vieira, maravilhoso. O lar dele de cabeça. O cara pendurado horas pelo pé, naquela casinha. Orlando Vieira, maravilhoso. Pô, foi duro aqueles dias lá naquela vilazinha. Barro Vermelho. Lembra que veio parente do Zequinha verdadeiro, que tinha levado um tiro na mão? Claro, o Oderico. Oderico. Pois é, o Oderico. E contava a história do pai pendurado. Ai, meu Deus do céu. Foi uma puta emoção mesmo. Foi mesmo. Marisa, eu queria que você estava falando a questão do processo. O filme, na sua estreia, teve esse problema, essa tensão, mas ao longo da exibição dele, né, nas cidades brasileiras, houve outros problemas, assim, outras reações assim que chamaram a atenção de vocês? Ô, Ricardo, o filme ele foi lançado no momento em que não havia lançamento de filmes brasileiros. Provavelmente o Lamarca foi lançado com mais 1 ou 2 filmes durante o ano todo. A reação da imprensa e do público, proporcionalmente ao buraco em que a gente estava no mercado, foi surpreendente. O filme ele é curioso. Eu acho que o filme ele se transformou num processo coletivo de reação ao governo Collor. O Lamarca, enquanto uma obra cinematográfica, eu acho que ele conseguiu espraiar um sentimento de repensar o Brasil. E a sensação que eu tenho é que muitas pessoas se comoviam com a história do Lamarca porque estavam comovidas com a nossa própria história. Então, uma coisa que se passou há anos atrás, como eu acho que agora o filme volta a ter um holofote sobre ele, porque a história se repete, né? E, de uma certa forma, nós estamos vivendo um processo muito doloroso de pensar o Brasil, o povo brasileiro, nós próprios que fazemos cultura, né? Me ocorre aqui dizer alguma coisa que é relativa a como era lindo
a gente ter o poder de decidir que filme a gente ia fazer. A gente não submetia a nossa ideia à aprovação de ninguém. Bando de gente decidia fazer um filme sobre tal tema, tal assunto, se candidatava aos mecanismos que existiam na época e, quando não existiam, criavam formas de existir e faziam o filme que queria. Diferentemente de hoje, em que você tem que, digamos, submeter o seu projeto, a sua ideia, seja a um distribuidor, seja a uma plataforma, seja um canal, e eles têm a palavra final. Nós perdemos a autonomia de decidir que filmes vamos fazer, porque, na ausência de uma política pública consistente e musculosa, a gente depende de uma aprovação para uma ideia que a gente teve. E não era assim. A gente tinha uma ideia de um filme. E aí a gente dizia, como é que a gente faz para viabilizar? Hoje não é assim. Hoje, se o Sérgio disser, vou fazer um filme sobre Lamarca, vou dizer, mas quem vai comprar essa ideia? A gente vendia a ideia para a gente mesmo, porque as fontes de financiamento não tinham a palavra final de aprovação. Se a gente tivesse consistência na formulação da busca da grana, a gente fazia o filme que a gente queria. Sabe, Cavi? Era muito diferente, muito diferente. Olha o Cavi. Cavi, você citado, você devia falar também, porque quando o Joffre ele falou da motivação dos mais novos, enfim, da energia e tal, você tem sido uma referência, um exemplo muito grande disso, até por um volume de trabalho incrível e que está num caminho que é esse aí que a Marisa está falando, de buscar uma alternativa fora dessas linhas e tal. Eu queria te ouvir. Você vai ter só que ligar o microfone que está desligado. Liguei. Então, ouvi o Joffre falando, me identifiquei um pouco. Que ele falou que há 30 anos atrás, essa sensação essa emoção de juntar os amigos, juntar os parceiros e filmar, né? Seja do jeito que conseguir, é um pouco o que a gente tem feito hoje, né? E tem vários amigos meus que não conseguem ganhar patrocínio nesse momento que está difícil também, mas cada um está dando o seu jeito, cada um está juntando aí as forças, as qualidades, aí, os seus contatos, e estamos fazendo. E eu fico feliz aí de poder ouvir essas histórias e poder me identificar também e ver que a gente também está indo por esse caminho aí difícil, mas que a gente, juntando, a gente consegue, né? E tanto em termos de produção como de exibição, desse cineclube também, eu acho que é uma resistência, né? A gente não pode se encontrar. A gente sempre fazia cineclube presencial, né? Junto, debatia, se encontrava, depois saía para o bar. E agora a gente não está podendo, mas a gente conseguiu criar um jeito de fazer e continuar ver filme, encontrando, debatendo, ouvindo as histórias. E é isso, assim, eu acho que mais importante do que todo esse problema que a gente está vivendo, acho que é essa junção, né, das pessoas, dos afetos, dos amigos, né? Eu vejo o cinema muito com esse lado, assim, esse ponto de vista, assim, de poder fazer o que a gente quer, né? O que a Marisa falou agora, assim, a gente está conseguindo, assim, mesmo que com toda a dificuldade, a gente consegue fazer o que a gente quer, mas paga um preço alto por isso também, né? Mas o importante é se expressar, continuar manter aceso, né? Sim. O Silvio Darim está pedindo a palavra aqui. Olha o som, Silvio. É muito tempo que eu não vi o Lamarca. O que me tocou muito na época, porque estava envolvido, de certo modo, com a própria perseguição ao Lamarca, né? Quer dizer, eu não tive contato direto com a Lamarca, mas nós militamos na mesma organização, né? A VAR Palmares, que veio da fusão da BPE com outras organizações.
E o Lamarca, a moto Lamarca foi o pior presente de aniversário que eu ganhei na minha vida. Aquele 17 de setembro de 1971 é inesquecível, porque eu estava sentado na escadaria do prédio onde morava o meu amigo, o ator Bem-vindo Siqueira, que era casado com o João, um diretor de teatro, que tocava o Teatro Vila Velha na Bahia. A gente tinha acabado de comemorar, bebido, assim, um aniversário, e aí a gente viu um helicóptero baixando um fardo no quartel da PM, que fica atrás do Palácio do Governo, na 7 de setembro, vai dar os fundos para o Lago dos Aflitos. E no dia seguinte, lendo o jornal, nós entendemos que aquele fardo era o corpo do Lamarca. Lamarca foi morto no dia 17 de setembro de 1971. Foi uma história muito trágica, porque me lembra até aquele conto do Borges, dos caminhos, do Jardim dos Caminhos que se bifurcam, porque são muitos caminhos que estão imbricados nessa minha história, nessa coincidência aí. Eu estava na Bahia exatamente fugindo do exército, que foi na casa dos meus pais me procurar, porque aquele diário que o Lamarca escreveu, que mandou para Yara Velberg, foi pego pela repressão numa operação para Pedro, porque o Cezinha, irmão do Cid Benjamin, trouxe para o Rio de Janeiro, e aquela letrinha característica, redondinha, infantil do Lamarca, ajudou muito a repressão a localizar, a confirmar a área em que ele estava, escondido pela descrição fisiográfica que o Lamarca fazia. Uma loucura um homem perseguido como Lamarca fazer um diário com aquele tipo de descrição, numa circunstância daquela, nos homens mais procurados do país, mais que o próprio Marighella, porque ele era um desertor, quer dizer, o exército tinha um ódio absoluto ao Lamarca, era imperdoável a deserção do Lamarca. Então, quer dizer, na verdade, eu estava na Bahia fugindo porque eu estava namorando a Lúcia, minha ex-companheira de momentos estudantis, do André Murroá, que era casada com Alex Polari, o Alex foi preso e eles, 4 meses antes, estavam guardando o Lamarca, na casa desse casal da Lúcia e do Alex, que o Lamarca estava guardado. O Lamarca não aguentava mais essa história de aparelho em aparelho. Então, ele pediu um contato com outra organização, que era o MR8, que tinha uma tal de uma área de treinamento na Bahia, enfim, que era aquele lugar absolutamente inadequado ali do sertão. Não quero me estender nessa história, mas o fato é que essa história do assassinato do Lamarca me concerne de várias maneiras. Muitas coisas se misturaram naquele contexto. Então, a memória daquele aniversário trágico me afeta muito fortemente. Então, foi muito emocionante para mim rever o filme com tantas qualidades, o Paulo Betti desempenhando magistralmente. Então, o filme me afetou muito fortemente essa última vez que eu revi o filme, que foi ontem à noite. Então, quero agradecer ao Sérgio, a Marisa, ao Paulo Betti, o presente que nos proporcionou com essa filmagem da vida do Lamarca. Maravilha. Obrigado, Silvio. Eu acho que também tem um pouco esse negócio que o Silvinho está falando, a gente também já fez tantas coisas juntos, né? E eu acho que isso que a Marisa falou, que a gente tem falado assim, um pouco esse espírito, né? Se de alguma maneira eu acho que essa coisa do Lamarca ficou em nós todos assim, esse espírito de fazer coisas, né? Por exemplo, nós fizemos no Silvio, fizemos uma cooperativa de cinema lá atrás, né? Que tinha de novo esse sonho de fazer coisas, de fazer cinema, né? Depois que se reproduziu de novo nesse filme, né? E eu acho que outro dia estava falando com um amigo e agora não me recordo qual deles que me disse isso assim, que os sonhos, uma música do Milton Nascimento, né? Sonhos não envelhecem, né? E eu acho que de uma mesma maneira também os filmes não envelhecem. Nós todos estamos de cabelo branco, mas os filmes não têm cabelo branco. Os filmes continuam jovens, os filmes continuam sendo o que eles eram, né?
E eu acho que essa fome de fazer cinema, de contar histórias, esse é um negócio que realmente já tentaram tantas vezes acabar com o cinema brasileiro, não dá, porque isso aqui é um vício. Nós somos viciados em fazer filmes. Pô. Tem países que não são, mas nós somos. Quando o Collor acabou no cinema, aquela coisa, a nossa geração que vinha fazendo filmes, a gente achou, bom, se voltar, quando voltar, vamos voltar só nós, pô, os velhos. Mas não foi isso que aconteceu. Pô. Quando voltou uma geração inteira explodindo. Até mesmo essa coisa da retomada, que eu acho que, de uma certa maneira, o Lamarca foi o primeiro filme dessa retomada do cinema brasileiro, mas em seguida veio a Carla fazendo o seu filme de estreia, pô, e arrebentou a boca do balão. E daí veio surgindo uma nova geração, como eu acho que agora, nessa expressão do Cavi, que aglutina essa turma, e que está disseminada pelo Brasil inteiro. Eu acho que antigamente o cinema era muito Rio, São Paulo, um pouco em Minas, e agora isso abriu, pô. E não tem mais jeito, né? E os meios também, eu acho que você pode hoje, com aquela coisa do Globo, uma ideia, uma câmera, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, agora você pode fazer um filme com celular, pô. Literalmente você pode fazer. Então, os recursos estão aí. Não quer dizer, como também eu imagino assim, que todo ano, todo dia, são tiradas no mundo alguns bilhões de fotografias, pô. O que não faz surgir todo dia um Sebastião Salgado. Mas os mecanismos estão aí. Pô. Se houver empenho, se houver realmente um olhar mais aguçado, os recursos estão disponíveis. Né? E mesmo na disseminação. Pô. Isso que nós estamos fazendo aqui. Pô. Eu fui formado no cinema por cineclubes, e aqui a coisa dos cineclubes, né? E nós estamos de novo no cineclube, pô. Que é o quê? Conversar, trocar experiências, manter né, esse desejo vivo de fazer filmes, de contar histórias uns para os outros, né? E então eu acho um pouco, sabe, Silvio, que isso que você está falando daquela experiência lá, um pouquinho daquilo que foi essa paixão do Lamarca e da geração de vocês pelo Brasil, pela política, eu acho que a gente tenta manter vivo também no cinema, né? No cinema brasileiro. Muito bem, isso aí. Afonso Beato pedindo a palavra. Não, eu vi essa frase, eu acho que não sei se foi do Sérgio ou da Marisa, que os filmes não envelhecem. Isso é lindo. Cabelos brancos, mas os filmes estão lá, vivinhos. Nós temos um amigo em Brasília que está desenvolvendo uma plataforma de streaming para filmes que não vão para Netflix, que não vão para outros lugares. Mas ele tem uma frase, uma coisa que me liga assim, um pouco até a ele, diz assim, não existe filme velho. Existe filme que não foram vistos. Entende? Eu acho que essa tecnologia, nós estamos falando do streaming aqui, de estarmos todos juntos, eu acho que essa tecnologia nos permite isso, e o amor pelo cinema, e o cineclubismo é isso, e estamos nos encontrando aqui de novo. Mas é isso, é manter o cinema vivo e a história do Brasil viva, né? A ideia de hoje é que o Zé levantou essa coisa da história do Brasil através do filme brasileiro. É verdade. É só organizar, é melhor do que... Não sei se é melhor que livro, não, mas, enfim, para as gerações que vêm por aí. Eu vou repetir uma coisa aqui que é abismal. Na escola, na ABC Curso de Cinema, nós temos uns meninos que saíram da escola, trabalham conosco, 3 universitários, 2 da Católica, uma da Faixa. Eu perguntei a eles, vem cá, vocês sabem quem foi Nelson Pereira dos Santos? Um tinha ouvido falar. Isso é muito grave, gente, entendeu? Isso é muito grave. Entende? A nossa memória, a nossa história, da mesma forma que as tecnologias vêm, que nos enchem de coisinhas lindas e tal, a nossa memória vai também, a Cinemateca queima, o CTAV está a ponto de pegar fogo, enfim, é isso aí. Eu acho que é importante estarmos juntos aqui. Então, uma das ideias do nosso cineclube é essa. Beato. Pois é. Tu te lembra aquela vez que eu fui te visitar
lá na escola, e você me apresentou para uma atriz chinesa que estava fazendo o teu curso de direção. E você falou, esse ator brasileiro acabou de ganhar um prêmio na China. E ela me perguntou, que prêmio? Eu falei, Golden Rooster and the 100 Flowers. Ela me abraçou e falou, é o maior festival do mundo. Não acredito, cacete. Ninguém sabe disso no Brasil. O ator que dividiu comigo o prêmio teve 160 capas na Índia. Na Índia. Ele ganhou o prêmio do júri e eu ganhei o prêmio da audiência. 1000 pessoas, ela falou que era o júri desse 100 Flowers. É um festival absurdo na China. Ninguém sabe, ninguém liga, não faz diferença. Mas não, é isso. A nossa história, a nossa imagem está no nosso cinema, é claro, entendeu? Isso aí é de uma obviedade total. E parar isso, ninguém vai parar, como diz o Sérgio, nós somos viciados nisso. E sai um, entra outro. Tem uma galera aí agora. Essa galera que está chegando precisa conhecer a história, entende? Pelo menos. Inclusive, por exemplo, o Nelson, ele desenvolve um movimento modernista de como fazer, né? A alternativa, foi a primeira alternativa a Vera Cruz, aquela coisa da industrialização, a cópia de Hollywood, né? Os caras vai e começa a fazer os filmes, e aí vem os papagaios, o cinema novo. Então, isso que você falou, a Marisa está falando, hoje a gente pode escolher. Quer dizer, nesse momento não, mas quando havia o Estado, um Estado vivo, entende? Um Estado para o povo, né? Para os artistas, para os criadores, nós tínhamos essa possibilidade, né? E isso não é todo lugar do mundo, não. E o Brasil nisso é muito sugênero, muito pelo cinema mudo, muito pelo Nelson. E as pessoas não sabem mais quem foi o Nelson. E o Nelson faleceu, sei lá, 3 anos atrás, não sei. Entende? Afonso, a Marisa está pedindo a palavra ali. Não, para justamente contar um outro relato curto aqui, Afonso. Eu estava dando aula na PUC de cinema, de produção. E aí um dia eu disse, cara, semana que vem aqui o Edgar Moura. O Edgar é um fotógrafo essencial na história do cinema brasileiro, e com filmes fantásticos, e a questão da câmera na mão, por exemplo, na Queda do Rui Guerra. E eu vi que ninguém sabia quem era Rui Guerra. E eu fiquei pensando, já tinha celular, que assim, não saber quem é Rui Guerra era um curso de cinema, não era um curso de literatura. Era muito grave. E era gravíssimo. E eu acho que o fato de que pessoas, digamos, queiram ou façam cinema, mas não tenham esse conhecimento, você contou do Nelson, né? Por exemplo, na área da política do cinema, eu me ressinto muito, sabe, Ricardo, de que a nova geração está fora da política de cinema. As associações, os sindicatos. E outro dia eu participei de um debate amplo, eu falei, cara, olha só, Barreto, Cacá, Leon, Joaquim, essas pessoas nos ensinaram a fazer política de cinema. E eu vejo que da minha geração para baixo, quem tem 40 anos, 30 e tantos anos, está cuidando do seu quintal, não está formulando política. E quando, para terminar o meu quadro trágico, e quando eu participo de reuniões políticas e essas pessoas elas apresentam uma quantidade de PowerPoint assim, enorme para demonstrar determinadas coisas, e na hora, sabe aquela coisa do centroavante que vai botar a bola no gol? Tem ninguém chutando, tá todo mundo com a bola no meio do campo. E eu me impaciento,
muito com isso, porque eu aprendi com essa geração que me antecede como era importante jogar a bola para dentro do gol na política. E como a gente fazia isso com paixão. E eu acho que se nós não retomarmos, da mesma forma que esse cineclube representa todo o significado de estarmos juntos conversando sobre um filme, sobre cinema, se nós não retomarmos o gosto e o prazer do fazer político, não só da área cultural, mas como a gente se coloca, a gente vai perder esse jogo. A gente vai perder esse jogo. Concordo plenamente. José Joffre está pedindo aqui a palavra. Joffre, o som. O microfone está desligado, Zé. Alô, Joffre. Está sem o som. Um microfoninho aí, Zé, que tem que acionar. Ele já estava falando antes. É em cima. O meu está embaixo. Ah, está embaixo? O meu está embaixo, né? O Zé, tem uma figura aí do microfoninho do lado da câmera. O César? Sumiu. Vamos lá. Daqui a pouco o Zé vai falar. Ele estava falando aqui, começou a falar normalmente e tal. Zé Joffre. O Zé de Abreu também estava querendo falar. Está ouvindo, Zé? Está ouvindo? Faz assim. Você está ouvindo? Mas não está falando, pô. Não está falando, nós não estamos te ouvindo. Tem um íconezinho lá em cima ou embaixo, com a câmerazinha, o microfoninho, está cruzado. Você tem que descruzar, clica ali. Do lado da câmera. Peraí, deixa eu ver se eu abro. A explicação de um cinematógrafo é bem mais explícita. Ô, César, dá para abrir o microfone? Se um ator falar, porra, pega aquele microfone. Eu não consigo abrir o microfone dele daqui. Eu não consigo. O César Cavalcante? Não, é Zé Joffre. César Cavalcante. Vê se você consegue abrir o microfone dele. Eu acho que não dá, né? César Moraes? Ô, César. Oi. Você consegue abrir o microfone do Zé Joffre? Não, cada um abre o seu. César Moraes, que saudade, meu filho. Puta, vou ligar para ele aqui. Peraí, o homem é diretor técnico. O cara diretor técnico, mas não posso abrir o microfone. Joffre, pelo amor de Deus, Zé Joffre, abre o microfone, meu filho. Vamos para ele aqui. Vamos ver se ele fala. Aí ele vai ligar para alguém. Vai zapear. O Sérgio. E ele começou falando, né? Então, isso quer dizer que está desligado, aí você tem que ligar. É porque não dá para abrir o dos outros. A gente pode fechar, mas abrir não pode. Fechar nós conseguimos, mas abrir... Sei lá. Tem uma listinha embaixo de um monte de coisas. Mexe no mouse. Você sabe alguma coisa? Peraí. Vai abrir uma listinha, tem uma bolinha vermelha. O Zé disse que o Zé, eu falei com ele aqui no telefone, ele disse que está descruzado. É um outro problema que aconteceu. Ele não... Então ele tem que sair e entrar de novo. Manda ele sair e entrar de novo. Sair e entrar de novo. Pronto, ele saiu e vai entrar de novo. Tem que sair e entrar de novo, isso aí. Beleza. Bom, mas enquanto isso, alguém gostaria de fazer um comentário sobre o que Marisa falou, que eu acho que foi bastante... Pronto, entrei. Entrou? Entrei. Agora sim. Agora está ouvindo? Fala, José. Agora sim! Beleza. De desentrar. Não, eu escutei isso que a Marisa falou há uma questão de... Eu acho que quando a gente entrou, e a gente estava atuando no cinema, todos nós, brigamos muito pelas leis de incentivo, pelo artigo 1, pelo artigo 3A, e por todos esses expedientes para a produção. Brigamos muito pela fundação, pela organização e pelo funcionamento da Ancine. Eu tenho impressão, às vezes, tinha essa impressão
que uma boa parte da geração que veio posteriormente achou que essas conquistas eram conquistas consolidadas, que não eram uma conquista. Eu acho que tudo isso é um processo, é uma continuação. Eu acho que boa parte dos jovens cineastas que iam entrando iam considerando que não era necessário fazer política, mas era necessário fazer filmes, digo. E, de certo modo, não estavam errados, porque era isso mesmo, necessário fazer filmes. Agora, sim, era indispensável fazer política para poder fazer filmes, digo. Mas eu tenho a impressão que parecia, para essa geração que é da Julinha, da minha filha e também da Isabel, parecia que já estava, ou geração um pouco mais velha, que aquilo tudo tinha sido para sempre, que a conquista desses incentivos tinha se consolidado, e que era assim, o cinema era isso, pronto, estava pronto, né? E que não precisava fazer. Eu me lembro que uns 15 anos, 10 anos atrás, no Festival de Tiradentes, numa mesa assim, eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, é preciso, para a gente manter todos esses instrumentos de produção, digo, é preciso a gente fazer constantemente política cinematográfica, digo, que às vezes é chata de fazer, te toma muito tempo, te põe você longe da produção dos filmes, que é, na realidade, o que te interessa. Mas é necessária essa... Mas eu acho que, apesar disso, eu vejo que, por exemplo, nesse ambiente remoto da Abrace, que é o que eu mais frequento, eu vejo que é uma geração super boa, assim, digo, que atua muito na política lato sensu, na política estrita também, porque é muita coisa para fazer. Mas eu vejo que, sim, há uma atuação significativa agora, que tudo está ameaçado a ruir, digo, acho que é uma atuação bem, digo, isso meio que alertou essas pessoas, assim, dessa geração, e eu tenho visto com satisfação, por exemplo, a presidente da Abrace, a Paola, e o Daniel Caetano, enfim, pessoas que não estavam atuando há 10 anos atrás e que hoje estão muito atuantes, presentes, e que fazem funcionar essa política indispensável que é a política cinematográfica, de alguma forma. Agora, eu acho que também esse desejo e essa vontade de produzir também é muito saudável. Digo, claro que ela é saudável. Digo. Essa geração ficou muito dirigida para a produção e resultou também numa formação ampla, né? Você vê, a gente estava falando do Cavi aqui, né? Essa capacidade de trabalho do Cavi, digo, essa energia que a gente estava falando também, que foi fundamental para o Lamarca, né? Eu acho que ela existe. Por isso que eu acho, e também acho que esse extermínio do cinema, assim como não foi possível no governo Collor, não será mais difícil ainda fazerem hoje, por conta do número muito maior de realizadores que tem. Digo. Então, não só para complementar o que a Marisa disse, e discordar um pouco e ver que existe, sim, agora, diante dessa questão toda que a gente está vivendo politicamente, existe uma energia muito grande por trás disso, de jovens realizadores que estão atuando politicamente, sim. Às vezes é difícil, né? Claro, como também era difícil para a gente, digo, fazer política. A gente queria fazer filme, na realidade. Fazer política era uma injunção, uma obrigação para poder viabilizar os filmes que a gente queria fazer. Mas, enfim, não estaria tão pessimista assim como a Marisa aqui. Mas, enfim, parte disso é verdade, mas eu vejo que há um renascimento assim, intenso desse entendimento que é preciso fazer política cinematográfica. Até em uma política, eu digo, às vezes até mais objetiva, porque é feita também no Congresso, digo, não é nem conversando com executivos, com quem a gente não tem, ou com quem a gente tem muito pouca conversa hoje em dia, no cinema. Mas com o Congresso existem vários parlamentares, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, com os quais essa geração está se entendendo, que é o canal de comunicação política cinematográfica que eles podem fazer. Muito bem. É isso aí. Ok. Bom, gente, a gente já está chegando aqui a quase 2 horas de conversa. A conversa passou rápido, muito boa, muito agradável, muito inteligente, muito propositiva. Temos que incluir aí também... Eu vou passar a palavra. Temos que incluir também aí esse trabalho do Cineclube Casas Casadas, das próprias Casas Casadas, com a ABC lá dentro, fazendo os cursos de cinema, promovendo, enfim, uma nova geração de cineastas e já com
um volume de filmes bem representativo. E lembrando, Marisa, que esses encontros aqui, acho que uma vantagem desses cineclubes virtuais, a gente reclama muito, mas não tem um presencial e tal, mas é que a gente constitui memória. Pelo menos esses debates todos estão sendo gravados, estão sendo guardados. Quem quiser pesquisar no futuro sobre o Lamarca vai poder ouvir aqui histórias que só foram contadas aqui, eu acredito. Enfim, ou se foram contadas em outros lugares, estão reunidas aqui. Então, todo esse conjunto é um conjunto que é muito mais de um voluntarismo nosso, né? Mas do que de uma ação concreta e propositiva. O Paulo Betti ali que me pediu a palavra. Foi isso, Paulo? Foi. Só queria lembrar o seguinte, talvez o Zé de Abreu falou dessa plataforma, o Afonso Beato também falou de alguém criando uma plataforma, né? Eu queria também lembrar de uma notícia boa hoje, né? Parece que a Cinemateca em São Paulo tem uma notícia positiva sobre a Cinemateca em São Paulo, me pareceu, assim, o que eu li. E talvez a gente tenha oportunidade de fazer um protesto. E a próxima manifestação, muito tem se falado sobre a próxima manifestação, né? que contra o desgoverno que está aí, né? Mas vai ser irmos ao cinema. Vamos assistir Marighella no cinema, né? Essa vai ser, acho que essa pode ser o mote da próxima forma da gente dizer que a gente não tá satisfeito, ir assistir o Marighella. Então é isso aí. Estreia prevista para o dia em que ele foi assassinado, 4 de novembro de 69. Perfeito. Bom, gente, alguém tem mais algo a dizer para fechar essa mesa? O Paulo conseguiu passar por ela sem falar em Sorocaba. Eu achei que ia ser a última fala dele. Ele ia dizer, não, temos que resistir, vendo o filme lá em Sorocaba. Mas... não sei, Sérgio, você que é o diretor do filme da noite, quer falar alguma coisa? Enfim. Não, quero agradecer essa noite, um encontro maravilhoso. E você falou aí, estamos com 1h45 de papo, como dizia o Hitchcock, né? O filme ideal deve ser o tempo que a bexiga aguenta. Então, eu acho que nós estamos dentro do tempo da bexiga, estamos encerrando lindamente. Foi um puta prazer mesmo e vamos em frente, vamos estar sempre juntos aí. E o CRB está empatando, hein? Ei, bom. Obrigada, parabéns, obrigada, Cora. Parabéns, Ricardo. Nada, gente. Parabéns a todos. Parabéns a todos, adorei. Beijo. Parabéns, muito bom. Que lindo. Aula de Brasil. A Marisa ficou com a melhor luz, finalmente, né? No final, a Marisa... Ela não precisa de luz. Pelo amor. Marisa, você fez aí você fez uma Madonna aí, hein? Tá vendo? Arrasou. Queridos, I love you. Arrasou. Beijos. Falou, minha gente. Valeu. Valeu. Tchau para todos.